Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, repita comigo, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, o que foi que Jesus disse? Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, e novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Vamos ler comigo agora. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém. Não feche, guarda aí. Vocês estão reconhecendo essa passagem? Em que momento mais ou menos ela aconteceu? Dá para perceber, não dá? Jesus tinha sido crucificado, veio o domingo, no domingo ele ressurge, aparece para as mulheres, as Marias, ele depois aparece para um ou outro discípulo, mas ele não tinha ainda aparecido para o colégio apostólico, não tinha ainda. Nós vemos aqui, e João retrata isso com muita riqueza de detalhes, diz que Jesus, no final do domingo ele tinha ressuscitado cedo da manhã, já no final do domingo, ele entra onde estão os discípulos, apóstolos e os outros discípulos, e ele faz algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que ele diz, escuta, que ele diz assim, paz seja com vocês. Depois ele diz, olha aqui minhas mãos e o meu lado, paz seja com vocês de novo, ele repete. Depois ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Soprou o Espírito Santo. E foi para ter medo mesmo, né? Assim. A Bíblia diz que em Pentecostes, eles estavam reunidos em Jerusalém e veio um vento o quê? Impetuoso. Eu avisei no Facebook que o tema da mensagem ia ser vivendo o seu potencial máximo de vida. Eu quero perguntar uma coisa a você, você hoje está vivendo o seu potencial máximo de vida? E aqui não é pregação de neurolinguística não, aqui não tem nada a ver. Eu não vou falar aqui absolutamente de nada que não esteja nesse texto, porque eu entendo que esse texto nos ajuda a viver a vida de maneira exponencial. Ora, se eu só tenho uma vida, eu quero vivê-la intensamente. E depois que eu fiz 40 anos, há 2 anos, aí é que eu decidi que eu quero vivê-la intensamente. Eu quero aproveitá-la da melhor maneira possível e eu quero ser, nas mãos de Deus, uma bomba atômica toda hora. É isso que eu peço a Ele. Isso me acaba todinho, me estraga, porque quando você é bomba atômica, a bomba também estoura, né? Não é só quem você afeta com a sua vida, você é afetado enquanto bomba. Inclusive um rapaz chegou para mim hoje de manhã, e esse menino, eu acho que esse rapaz, ele é cantor de forró, ele vai cantar uma música lá, bem interessante, aqueles cantores de forró cômicos, sabe, aquelas músicas bem cômicas. Chegou para mim, pastor, me diga uma coisa, por que você só vive correndo? Eu digo, rapaz, eu não sei não, eu acho que é porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu acho que é porque, sei lá, escolhi essa vida de me estragar, na realidade. Eu tenho dito a isso, Senhor, me estraga no teu reino, me estraga, acaba comigo, sabe, me joga no chão, puxa meus cabelos, mas faz alguma coisa através de mim, porque eu quero ser e quero viver a minha vida no meu potencial máximo. Agora presta atenção, o que é que isso tem a ver com essa história do texto? Vamos voltar 3 anos antes daquele episódio, está Jesus na Galileia, uma regiãozinha sem futuro, porque era mesmo, porque a Judéia não, a região da Judéia era a região mais rica, tinha Jerusalém como capital, cidade cosmopolita, vinha mercador de todo canto. Agora, meu irmão, só quem ia para Galileia é quem tinha negócio na Galileia.
além de ser quente com força, porque é abaixo do nível do mar, uma área muito inóspita, passando pelo deserto da Judéia, assim, uma área, enfim, não tão inóspita, mas uma área sem desenvolvimento. De repente chega um cidadão, cabeludo, vê um povo pescando, diz: vem cá, eu quero te transformar em um pescador de almas. Agora, imagina o que é que se passa na cabeça desse sujeito, porque aquele mundo ali, não tinha internet naquela época, nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram, o que eles conheciam era aquilo mesmo, eles estão pescando, uma companhiazinha de pesca, Pedro, Tiago, João e André, e Jesus diz: eu quero fazer de você pescador de almas. Pescadores. Aí Jesus vai, chega para um cara que estava relativamente bem de vida, porque era fiscal do Império Romano, embora sendo judeu, Mateus, ou São Mateus, o escritor do primeiro evangelho, estava ele na banca da coletoria, e ele diz também: Mateus, eu vou te fazer pescador de homens, vem comigo. Como se não bastasse, Jesus é muito cômico. O que eu acho interessante é o senso de humor de Deus. Não bastasse pegar um cara da extrema direita para trazer para dentro do grupo, porque Mateus era extrema direita, ou não? Ele estava ali cobrando imposto para pagar a Roma. Aí ele chama Simão Zelote, era o petista. Aliás, o petista não, meu amigo. Simão Zelote, eu acho que o PT está muito domesticado. Vamos chamar assim, sabe, era o pessoal mesmo do PCdoB, do iníciozão, sabe? Porque o Simão Zelote, o apóstolo Jesus só andou com gente boa, com gente fina. Simão Zelote, ele queria, e ele levantou várias insurreições contra Roma. Agora imagina, botam extrema direita com extrema esquerda sentado na mesma mesa. Deus é muito cômico. E chega para os dois e diz assim: ó, eu vou fazer de vocês pescador de almas, vocês vão pescar gente, vocês vão mudar o mundo. Gente, o que estava acontecendo aqui era um momento de decepção, porque essa moçada, quando entrou com Jesus em Jerusalém, no dia da Páscoa, Jesus sentado num jegue, e eles tudinho achando que iria, porque veja bem, na cabeça de todos eles, como Jesus disse que era o rei Messias, eles esperavam que a entronização de Jesus fosse naquela época, porque na realidade, gente, Israel naquela época não tinha rei. O último grande rei de Israel tinha sido Davi. Salomão já dividiu o reino depois da sua morte. E Deus prometeu a Davi que a linhagem dele seria eterna, que viria lá na frente um descendente de Davi, por isso que a gente diz, Jesus, filho de Davi, que iria sentar em Jerusalém para comandar novamente Israel. Então, quando Jesus entra na Páscoa no jumento e o povo começa a botar galho, é o rei, e eles atrás, é o rei, eu estou com ele, eu estou na turma, eu entrei na trupe. Tinha uma mãe meio desavisada, tipo você, meio sem senso, porque as mães às vezes são sem senso, né? Quando se trata dos filhos, elas perdem o senso. Chega uma mãe sem senso para Jesus, a mãe exatamente, sabe de quem? De Tiago e João, os dois irmãos. Jesus, vem cá. Imagina a cena. Diga, minha filha, faz um favor para mim aí. Muita coisa não. E olha que eu sou contra nepotismo. Mas faz uma coisa. Bota um filho meu do lado direito da tua cadeira de rei e bota a cadeira do meu outro filho do outro lado. Já que tem 12 ministros, deixa um ser o primeiro-ministro e o outro chefe da Casa Civil, tipo assim, para ficar do teu lado. Aí vê bem, todo mundo se achando, entrando em Jerusalém, chegou a hora agora agora ele vai mostrar quem é, vai soprar sobre todo mundo aqui, vai morrer, vai matar Pilatos, vai matar todo mundo, vai sentar no trono e acabou, agora a gente vai reinar com ele. Aí de repente o cara, 2 dias depois, está pendurado numa cruz sem uma gota de sangue. O que é que você faria numa situação dessa? O cara que me chama para mudar o mundo, ele está ali, morto.
E é nesse cenário de tristeza, de decepção, de medo, que eles fogem e se refugiam em um quarto, quando Jesus repentinamente aparece. Amados, como viver o potencial máximo de Deus para a nossa vida? A primeira coisa, primeira lição de hoje: livre-se do medo. Quando ele entra, eles estavam trancados ali, porque eles estavam como? Com medo. Eles estavam com medo da morte, eles estavam com medo de serem perseguidos, eles estavam com medo de ter o mesmo fim daquele rei de Araque, que disse que era isso e que era aquilo outro, e de repente estava numa cruz. Eles não esperavam que o fato ressurreição, Jesus estivesse falando literalmente, achavam que era uma outra parábola, o que ele estava dizendo. E muita gente interpreta o evangelho, a ressurreição, como se fosse uma parábola, como se fosse uma metáfora da vida. Não! Mas Jesus entra ali, e Jesus entra e encontra homens e mulheres medrosos, acanhados, acabrunhados. Aí eu digo para você hoje, muitas coisas que não acontecem na sua vida, é porque você tem medo. Você tem medo de dar passos, você tem medo de confessar, você tem medo de pedir perdão, você tem medo de ir à frente, você tem medo de uma outra rebordosa, e você tem medo de perdoar para não ser novamente atacado por aquele a quem você concedeu perdão. E nós não conseguimos muitas vezes avançar nos planos de Deus e viver o nosso potencial máximo, porque nós temos medo. E Deus está nos dizendo nessa noite, para que vocês alcancem o potencial máximo de vida que eu tenho para vocês, lancem fora todo medo. João escreveu na carta primeira: o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem medo de quê? Medo paralisa. Medo amedronta, pleonasticamente falando. Medo prende, medo seca, medo mata. E se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus que te foi dado quando te converteste, se você tem essa convicção de que Deus habita em você e que Ele é o seu Senhor, você pode sair daqui e levantar hoje e dizer: eu vou vencer no poder do Senhor todo medo. Segunda coisa que te impede de viver uma vida exponencial, e está aqui nesse texto. Olha a coisa. Quando Jesus chega, ele entra, eu acho que as caras, todo mundo... Eu queria estar ali, eu queria ser a mosca do cocô da vaca deles ali, porque só está vendo a cara daqueles homens e mulheres. Jesus, ao invés de entrar assim, ele entra assim. O texto é claro. E ele lhes mostrou as palmas das mãos e o seu lado. Deixa eu explicar um pouquinho a história do lado. A gente sabe que lhe foram cravados cravos nas mãos e nos pés, na cruz, mas pouca gente se lembra da história do lado, e eu vou explicar a razão histórica, a razão jurídica, a razão religiosa daquele negócio do lado acolá. Seguinte, Jesus morreu algumas horas antes da Páscoa judaica, que começou quando o sol se pôs na sexta-feira, porque os judeus contam, a partir do sol se pondo, começa outro dia, não é assim? Então, Roma respeitava essa tradição judaica, e se alguém fosse crucificado no dia da Páscoa, ele tinha que morrer antes das 6 horas. Tinha que resolver antes das 6 horas, sabe por quê? Porque se eles participassem de uma execução no dia da Páscoa, eles ficariam impuros. Então Jesus tinha que morrer. Os romanos, como sempre foram um povo muito bom, um povo tranquilo, eles são tão bons que eles descobriram a maneira mais dolorosa de se matar alguém: a cruz. Ninguém nunca descobriu um negócio como a cruz, tu sabia? Porque, vê bem, o cara decapitado, puf, morreu. Ele não sente.
Cadeira elétrica não tinha naquele tempo. Agora a cruz. Não é à toa que há um adjetivo para uma dor insuportável. Uma dor excruciante. Insuportável. Está lá Jesus, pregado naquele madeiro. O que era que os romanos faziam para garantir a morte antes das 6 horas? Vai enterrar logo os bichos. Eles vinham com uma marreta e quebravam as pernas, aqui ó. Aí você diz, o que é que tem a ver? Isso mata? Perna quebrada matava ali. Por quê? A posição que ele ocupava na cruz, ele tinha que ter um suporte para os pés, senão o corpo desabaria. Então, o crucificado geralmente ficava com um pé em cima do outro, em cima de um pedacinho de madeira, com as mãos aqui para cima. E se você não sabe, a morte por crucificação, ela se dá por asfixia. A posição leva alguém à asfixia. Então, por que quebrar as pernas? Veja bem, quando a pessoa estava sem ar, em últimos suspiros, ela estava sempre, mesmo com muita dor, empurrando a base para estender mais e abrir mais a caixa torácica, para poder respirar um pouco mais e garantir alguns minutos a mais de sobrevivência. Então quebrava-se as pernas, porque o crucificado não tinha condição mais de fazer o movimento de autopreservação, entenderam? Chegou uma hora que quebraram as pernas do preso da esquerda, quebraram as pernas do ladrão da esquerda, que estavam vivos. Quando olharam para Jesus, ele estava morto. Só que eles não poderiam, obviamente, tirá-lo dali se não se certificasse. Pegaram a lança e enfiaram no coração dele. Certificaram-se que ele estava morto. Então ele chega com todos esses danos físicos, entra naquela sala sombria e amedrontada, e ele olha para eles e diz: Pai seja com vocês, eis aqui as minhas mãos e o meu lado. Nessa hora, Tomé ajoelha-se, não está nesse evangelho, mas está em outro, você pode ler. Ele se ajoelha e ele diz: meu Senhor e meu Deus. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, você acreditou porque você viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui ele está dando nesse texto, em convergência hermenêutica com outros evangelhos, a seguinte lição para nós. A segunda coisa depois do medo, além do medo, que nos impede de plenificação existencial é a incredulidade. O medo paralisa, a incredulidade tira de mim a esperança. Olhar para frente e você não crê que algo pode mudar, algo que não possa ser feito, algo não possa ser revertido, em qualquer que esteja o estado, em qualquer que seja a fase. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para a glória do Senhor e para a honra dEle e para o mérito dEle. Nesses 10 anos me faltou muito juízo. Muitas vezes faltou juízo. Aliás, eu nem sei se eu tenho. Mas uma coisa eu sei. Deus não permitiu que eu fosse incrédulo nesse tempo. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente comprou aquele negocinho agora, que a gente vai comemorar lá, com bandinha, trazendo da Califórnia, hoje com 5.000 pessoas para pagar a conta, e a gente lá se alegrando, levando os nossos amigos, aquilo, quando foi comprado, o preço que foi cobrado na época, era uma fortuna para as nossas realidades. Depois que a gente deu voz de comando de que ia comprar,
e que levantou em um culto de domingo como esse. Eu apresentei o projeto bem maguinho, parecia um cibito, cabelinho preto, não tinha um branco. Eu, aqui, nós vamos aqui, eu quero apresentar para vocês esse projeto de Cidade Viva. Aí vai ter isso, e vai ter aquilo, e vai ter aquilo outro. Pô, olha para mim, os bichinhos é doido. Não tem nada nem aqui, a gente não tem nem onde se reunir. Ele está falando de uma terra de 150 hectares que ele quer comprar, por certo, vai cair do céu, vai achar uma botija na casa do avô dele, e ele vai comprar aquela porcaria. Gente, os olhares da minha direção, e eu percebo, eu tenho um senso de percepção incrível. E agora que eu voltei a usar óculos, eu sei quem está olhando para mim, eu sei quem está tirando onda, eu sei quem está virando a cabeça, meneando a cabeça. Deus me deu esse discernimento. Mas naquele dia eram muito menos pessoas, talvez uma ala como essa aqui, e só tinha um culto, era uma ala como essa, e estou lá eu apresentando, Samara passando os PowerPoint, toda animada, e a gente criou logo um plano urbanístico para uma terra que a gente não tinha nem comprado, mas já tinha plano urbanístico, estava lá todo mundo vendo o plano urbanístico, aqui vai ter isso, aqui é um centro de convenções, aqui não sei o que, uma escola, e sem R$1 no bolso. O tesoureiro tinha sido consultado uma semana antes, irmão Edson, quanto é que a gente tem para comprar a terra aí? Pastor, a gente tem R$3.000. Então vamos começar, né, a batalha. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou profundamente: vai, meu amigo, está com medo de quê? Sou eu que vou fazer um negócio, abre a boca aí. Você que vai doar para o terreno, sabe quanto é que Deus vai te dar de volta? Nada. Perdesse, velho. Você não vai trabalhar para ganhar mais e dar mais para nós. Levantamos naquele final de semana, a igreja arrecadava mais ou menos 11 mil por mês, significava 2.500 por semana. Mal dava para pagar o aluguel, que era 4 mil, o zelador, mais o secretário, mais conta de água, luz, e alguma outra coisa, telefone, internet. Naquele dia, com aquela visão em que eu coloquei a fé e venci a minha própria incredulidade, nós arrecadamos R$150 mil. Você sabe o que é isso? 15 vezes mais em um domingo do que a igreja arrecadava em um mês. E todo mundo sabendo que ia perder. Não tinha nenhuma troca não, era todo mundo estava saindo na luta, meu amigo. O que a gente ganhou de anel de ouro de viúva, não está no gibi, meu amigo. Vendemos 1 quilo 380 gramas de ouro, era anel de viúva, transilim, existe esse nome, aqueles transilim, aqueles negócios, aqueles brinquinhos de gente, na época não existia palm top não, existia o palme, não sei se você lembra do palme ainda, que era aquela cor bem tosca, que a gente apertava assim, ele era desse tamanho, nem pensava, todo mundo doando obras de arte. Meus amados, quando chegou na hora de pagar a terceira intercalada, a gente conseguiu levantar 200 mil, era 1 milhão a terra, conseguimos levantar 200 mil, faltava, eu ia dar 1.000, eu ia dar mais 100 mil em janeiro. Eu olhava para um lado e para o outro, estava todo mundo seco, parecia aquelas vacas do Egito. Ó. Eu chegava perto do irmão da igreja, ele virava o caminho, lá ele pedia. Dizia: meu irmão, para que... Ô, pastor, deixa... Você sabe o que é você não ter nada? E faltava 15 dias para a gente comprar a terra. Fui dormir depois de um culto de domingo, eu digo, as profecias ao meu respeito e a cidade viva se cumpriram. A megalomania venceu a prudência. Aí começou, vamos perder a terra, que coisa feia, 2 meses depois, 3 meses depois, está na cidade viva, vem com esse negócio, comprar essa terra, sabe, corra louca, e aquele negócio todo. Aí eu fui para casa chorar, porque assim, chorar não tem nada a ver com ser incrédulo não, chorar tem a ver com ser humano. Aí eu fui lá chorar, eu e Samara, Senhor, estamos perdidos, temos que pagar o cara, eu não tenho cara mais não, tenho mais nada, já tinha doado meu carro, doamos o carro. Quando chegou naquele momento, eu orando, Senhor, é o seguinte, eu também não quero ser orgulhoso, se eu errei, Senhor, me perdoe, eu vou dizer domingo, pedi o dinheiro de volta, ia perder 100 mil, que foi o sinal, mas se o Senhor está nesse negócio, não me deixa desfalecer. No outro dia eu fui para a igreja, lá na capelinha de madeira, que já funcionou um bocado de coisa depois que a gente saiu para lá, tudo quebra. Sei o que diabo é aquilo. Era uma capelinha alugada. Cheguei na segunda-feira, fui atender, umas 2 pessoas tinham marcado, eu ainda atendia na igreja nessa época, ainda tinha juízo para atender. Chegou um irmão, bateu na porta, pastor, pode falar? Eu disse, irmão, pode não, hoje não. Marcou, é rápido. Aí ele entrou, sentou. Pastor, estou com um problema. Eu digo, eu tenho um grande, meu irmão, para lhe contar. Quer que eu comece primeiro? Tu conta primeiro ou eu conto?
Não, deixa eu contar meu problema. É o seguinte, eu construí um condomínio, separei uns terrenos dentro de um condomínio e estou querendo doar uns terrenos para a Cidade Viva. Eu digo, o que é? Quando ele disse o lugar, veja bem, há 10 anos, terreno ali no Bancários não valia nada. Hoje é uma fortuna. Mas há 10 anos, você comprava por 10 mil reais um lote ali. Quando o caba disse que tinha 3 lotes, eu digo, não vai resolver problema, vai só esticar o sofrimento. Porque 3 terrenos vezes 10 dá 30, né? Não ia resolver o meu problema, precisava de 100 mil. 100 mil de verdade. Hoje, seria o quê? 300 mil reais, né? Com uma igreja desse tamanho. Meu querido, aí ele disse, é num condomínio fechado, pastor, que eu estou fazendo. Cada terreno vale 35 mil. Se você quiser vender agora. Eu digo, peraí, 35 vezes 3 dá 105. Eu preciso só de 100. E Deus mandou 105. Só que eu tinha que falar com o pai da noiva, porque o homem estava esperando receber em Cacau. Não tem problema. Bisoei no juízo dele, levei para o Mangai, pedi logo uma tapioca gigante, aquela catolé. Depois pedi outra tapioca gigante, outra catolé. E quando o cabo vai comendo tapioca e a gente vai conversando, a carne vai ficando mole, a gente vai ficando besta. E ele, pastor, o que é que você quer? Já está passando a hora. Não, rapaz, eu vim comer uma tapioca e o nosso pagamento. Que é semana que vem, eu estou aí, tem que pagar esse negócio e tal. Ele aceitou os 3 terrenos. E nós pagamos a Cidade Viva. Como vocês viram, muitas vezes me faltou juízo, mas nunca me faltou fé. Falte o juízo, mas não perca a sua fé no Deus do impossível. Perca o juízo, mas nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Porque enquanto você duvidar do que Deus é capaz de fazer, você não vai experimentar a plenitude exponencial da vida que Ele separou para nós. Aleluia. Primeira circunstância que impede medo. Segunda, incredulidade. E sabe qual é a terceira? Que tem muita gente nesse estado aqui. Sabe por que Jesus disse, paz seja convosco? Quem diz a paz do Senhor aqui? Paz do Senhor, irmão. Aí a gente vai, né? A paz. A paz do Senhor, a paz. Virou um jargão de crente besta, né? Assim, é paz. Não sabe nem o que está dizendo, está dizendo. Pare para pensar no que você está dizendo. Jesus chegou e repetiu, ele fez questão de dizer 2 vezes, é a única coisa que ele repete 2 vezes. A paz seja com vocês. Presta atenção no cenário, quem era que estava ali? Eu vou dar a primeira opção. Um bando de homem e mulher corretíssimos, que foram extremamente fiéis a Jesus até o momento, que nunca duvidaram que ele era o Messias, gente de boa fama, que nunca tinha errado. Ali tinha Maria Madalena no meio, né? Ali tinha, Maria Madalena, Maria, todo mundo passou a mãe Maria, estava ali Maria naquele grupo, né? Estava ali também Mateus, aquele fiscal de tributo, né? Aquele corrupto que fica na barreira aqui do estado de Pernambuco, da Paraíba, atrás de bola, sabe? Desse jeito, a turminha boa. Graças a Deus a mãe de Jesus estava lá, que a Bíblia não diz nenhum ato que desabonasse a sua conduta, senão a obediência. Estava lá Maria, estava lá as outras Marias, e Jesus chega e diz, paz seja convosco. Escuta, Deus está naturalmente, justamente, em guerra contra a humanidade, por causa do seu pecado. Deus tem todo o direito de nos condenar, por palavras ditas ou não ditas, pensamentos trazidos à tona ou não, ações ou omissões. Quem não pecou hoje, aqui, levante a sua mão, cuidado, porque a presunção é um grande pecado também. E Jesus chega para aqueles caras, para um Pedro,
que negou o seu Senhor 3 vezes, depois de ter dito que ia dar a vida por ele, Pedro chegou para Jesus, quando Jesus disse que tinha que morrer, vai nada, deixa não, vai não, eu vou no teu lugar, Senhor. Que conversa é essa? Vai não, te livra disso. Aí Jesus disse o que para ele? Sata para lá, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. O diabo estava usando a boca de Pedro, para atrapalhar o caminho de Jesus. Pedro nega Jesus, corta a orelha de um soldado. Jesus ainda teve que curar uma pessoa com os nervos à flor da pele. Você já pensou nisso? A Bíblia diz que ele curou a orelha do soldado, mas é a única vez que a Bíblia diz que Jesus estava suando sangue. Está lá aquele cenário, todo mundo com medo, todo mundo fugiu. O profeta disse que, nas profecias do Velho Testamento, fira o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Estava todo mundo naquele estado. Aí Jesus entra e diz: paz seja com você. Sabe o que é que ele quis dizer? Quando na cruz eu fui e derramei o meu sangue por vocês, eu estabeleci eternamente paz entre Deus e o seu povo. Eu estabeleci paz na minha carne. Hoje vocês têm paz com Deus, porque eu morri no lugar de vocês. Quando você olhar para uma pessoa e disser a paz do Senhor, tenha a convicção de que aquilo é a maior expressão sobre a graça imerecida de Deus ao livrar o pecador da morte e trocar a guerra justa pela graça não merecida. Aí o que é que nos paralisa? Se Jesus não tivesse chegado para eles e dito: olha gente, vocês erraram, era mais ou menos isso, vocês erraram, me deixaram, pecaram, não acreditaram no que eu disse que ia ressuscitar, Pedro, você não acreditou, eu disse, Tomé, você teve que tocar no meu buraco aqui, nas minhas mãos. Agora tem um detalhe: eu comprei a paz, é por isso que eu me chamo o príncipe da paz. Vocês podem ter paz com Deus através do meu sacrifício. Sabe o que é que eu estou pregando aqui? O puro e simples evangelho. Por que eu estou dizendo que uma má compreensão da graça é um impedimento para que você alcance o potencial máximo? Porque sabe o que é que o diabo quer? Ele quer que você peque, caia no chão e desacredite que Deus é capaz de te perdoar. O diabo quer que você fique prostrado no meio dos seus adultérios, das suas pornografias, ou de qualquer coisa que eu ou você vivamos, e ele olha para nós e diz: está vendo, está perdido, não tem mais jeito, tu já está longe, fica aí como telespectador da história, porque Deus não vai te usar não, Deus não vai te usar de jeito nenhum, porque você não vale nada, está vendo aí, você está em pecado, você adulterou, agora não tem mais jeito, não tem mais jeito de voltar para sua mulher, não tem mais jeito de resolver o problema, não tem mais jeito de reatar esse relacionamento, não tem mais jeito de pedir perdão nem de receber perdão. Então, o que é que o acusador diz para nós todo o tempo? É que Deus não está impondo graça sobre nós, mas está impondo juízo, e juízo, e juízo, e quando eu olho para o juízo de Deus, eu temo. Quando eu olho para o justo juízo de Deus, eu me paraliso, porque eu perco também a esperança de ser novamente útil nas mãos dele. É isso que estava passando na cabeça de Pedro, de Tomé e de tantos outros. E agora que ele desmascarou a nossa incredulidade, agora que ele percebeu que somos medrosos, agora que ele percebeu que somos isso ou aquilo, é como se Deus dissesse assim: agora que eu percebi, antes da criação do mundo eu sei quem eu criei, antes da criação do mundo eu sei do que vocês são feitos, antes da criação do mundo eu sei que vocês são pó, antes da criação do mundo eu sei que vocês são trapo, mas é a minha graça que olha para você, que te levanta do chão, que te tira da prostração, que perdoa o teu pecado e te diz: paz seja de novo com você. 3 coisas que nos paralisam em direção a uma vida de potencial máximo: o medo, a incredulidade e o legalismo. Falei sobre isso. Como se Deus fosse um Deus de olho por olho, dente por dente. Meu irmão, ia faltar olho e dente para Deus compensar o olho por olho e dente por dente com você. Você ia ter que botar chapa várias vezes para ele entrar na tua chapa. Isso se chama graça. Tu sabe qual foi o pecado que Jesus mais condenou? Não foi adultério, ele condenou adultério, ele falou sobre prostituição, ele falou sobre ira,
ele falou sobre paciência, ele falou sobre muita coisa. Agora ele foi do comecinho ao fim batendo nos fariseus. O legalismo dos fariseus. Porque os fariseus achavam que fazia tudo certinho, e porque fazia tudo certinho, ganhava o favor de Deus. E Jesus odeia o fariseu. Jesus odeia o legalista. Jesus odeia o que julga as pessoas. Jesus odeia o que olha para o outro e se sente na posição de avaliá-lo e de medi-lo com as suas próprias varas de medida. Ele odeia o fariseu. Ele odeia o legalismo. E o legalismo para a liderança, para a igreja, para um povo, para tudo. Agora, quando eu mergulho no oceano da graça, quando eu tenho um coração quebrantado para me arrepender de verdade de tudo que eu faço de mal, e quando eu creio que essa paz foi conquistada por Jesus, por mim e para mim, aí eu me levanto no outro dia e me lembro: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que alegria, que alegria. Porque as suas misericórdias não têm fim. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais, para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais, para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. O que é que me paralisa? Vamos repetir. Primeiro, medo. Depois do que? Incredulidade. Depois do que? Legalismo. Deus quer te levantar de onde você está hoje e te colocar de novo na rota que Ele tem para a tua vida. Saia daqui com essa convicção, não porque você merece, mas porque Ele é bom. Amém? Aí, para completar, como Jesus é muito cômico, porque uma coisa é o seguinte, que é para nós, chega perto, chega junto. Uma coisa é a gente fazer paz com alguém que nos fez mal, né? Tipo assim, tá, meu irmão, eu te perdoo, o coração está livre. Mas olha, não dá para a gente estar junto nessa sociedade mais. Mas eu te perdoo. Tá bem, tudo bem, você estava com a cabeça fora do lugar, eu também, eu te perdoo. Mas ó, você vai por aqui? Eu vou por aqui. Jesus poderia ter encerrado a conversa quando ele disse: Pai seja convosco, não sejam incrédulos e não tenham medo. Mas ele foi além. Isso é que me deixa constrangido. Ele olhou para eles e disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês agora. Sabe o que ele quis dizer? Eu não só amo vocês, eu não só salvei vocês, eu coloco vocês, meu povo, minha igreja, como meus representantes na face da terra. Vocês vão entender o que eu vou dizer e, por favor, me compreendam. Oh, gente, eu fico com vontade de acabar e de terminar. Vocês me dão mais 5 minutos? Produção, dá para começar o culto de 7h30 às 7h40? Levanta a mão aí, sim ou não? Sim, né? Silêncio. Sim. Eu recebi um convite a semana que vem. Semana passada,
que muito me honrou. E você não tem noção da bomba que pegaram quando me convidaram. Vocês sabem que a gente é meio doidinho aqui, não sabe? Sei que a gente ama todo mundo, que eu amo, os meus irmãos, pastores de outras igrejas. Mas a gente escolheu fazer um ministério assim, para quem não gosta de igreja. Tipo você. Assim, uma coisa despojada, sincera, aberta, tipo pastor Crocs. Acho que eu aloprei hoje, vim de Crocs pregar. Mas escuta. E esse fato, quem conhece a gente de perto sabe que a gente prega a Bíblia. A gente prega a Bíblia aqui não? Ou não? Ou aqui é heresia? Aqui é Bíblia. Eu não abri outro livro, foi só isso aqui. Só esse livro aqui. Mas há uma caricatura da gente assim, tipo, não, vocês não são muito sérios, é meio oba-oba. Tá bom. Aí eu recebi um convite que eu nunca esperei receber na minha vida. Confesso para vocês. Quer que eu confesse? Confesso. Um evento da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Nacionais com a Junta de Missões Mundiais, em Manaus, para eu falar sobre vocação missionária. Atenção, estava todo mundo lá, né? Seminaristas, gente que está fazendo trabalhos belíssimos em tribos indígenas, e a ideia era convencer a galera a sair de Manaus e pegar o beco. Ir para o sertão, ir para não sei aonde, para as comunidades ribeirinhas. Aí eu chego lá, eu disse, gente, eu acho que eu não sou a pessoa mais qualificada para falar para vocês, porque eu não sou missionário, né? Porque eu estou em João Pessoa, nasci lá. Peguei, abri esse texto e disse, mas vamos discutir comigo. Jesus chegou para aqueles 120 e ele disse assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos... Quantos foram enviados naquela hora? 10, 15, 20 ou todos? Todos. Todo mundo foi enviado ali. Aliás, a palavra apóstolo vem da ideia de alguém que é enviado. Missionário é alguém que é enviado, certo? E eu cresci, não cresci no evangelho, porque eu já vim para o evangelho crescido, mas eu sempre ouvi assim, olha, tem 3 maneiras de você fazer missões. Se agora eu vou destruir castelo de gente aqui, me perdoe, mas eu preciso falar. Ou você vai, ou você contribui, ou você ora. Já ouviram falar isso? Conversa. Você pode até não contribuir porque você é pão duro. Você pode até não contribuir porque você está sem dinheiro. Mas tem 2 coisas que Jesus mandou para todo mundo: orar e ir. Mas para onde que eu vou? Mas ele não te enviou? Essa palavra não é para a igreja? Não está mandando você ir, ser enviado ao mundo? Aí nós criamos o conceito de igreja missionária e igreja que não é missionária. Uma igreja missionária que tem missionário na África, nas comunidades ribeirinhas e no sertão. Uma comunidade que não é missionária, ela só tem, sabe, só está aqui na cidade, ela está fazendo missões aqui nas escolas, nas favelas. Aí eu fiquei pensando, quando Jesus deu a ordem para toda a igreja lá na frente, um pouquinho depois, no livro de Atos, o livro posterior a esse, capítulo 1, verso 8, ele chegou de novo para os 120 e disse assim, vocês vão ser as minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. Aonde mais? Na Judéia. E depois em Samaria. E depois nos confins da terra. Agora tem um detalhe. Jerusalém está na ordem. E eu levei aquela juventude para pensar comigo. Quem foi o apóstolo que mais viajou e foi enviado para a Ásia Menor, para o Império Romano e até para as terras de Espanha? A Espanha já existia há 2000 anos. Paulo. E Pedro estava onde? Tomando cachaça? Pedro estava em Jerusalém. Pregando para outro povo? Não. Pregando para o seu povo. Toda a igreja é povo enviado de Deus. Você é povo enviado de Deus. Ou para a China, ou para a Austrália,
ou para uma comunidade ribeirinha no Amazonas, ou para João Pessoa, ou para o seu prédio onde você mora, ou para o escritório do outro lado do corredor da sua empresa. Por que eu desisti de estar mandando um negocinho de videozinho de eu falando, para tu botar o povo para me ouvir falando? Porque tu é povo enviado de Deus. Você é povo enviado de Deus. Entenda isso. Ah, mas eu não tenho... E aquele povo tinha o quê, rapaz? Mas eu não tenho experiência. Aquele povo tinha o quê? Mas eu sou pecador. E aquele povo é o quê, rapaz? Olha para aqueles coitados ali que estavam feitos uns ratos com medo de um gato. Deus está olhando para nós nessa noite, nos dando uma grande oportunidade de nos lembrar que todos nós somos povo enviado de Deus, e missionário é todo aquele que é enviado por Deus. Se você não é enviado por Deus, então você não foi conquistado pela graça da cruz. Duro, puro e simples. Aí eu encerrei dizendo assim: quer ir para a África? Vá. Mas aprenda a pregar para o seu vizinho. Quer trabalhar com os índios? Não se escuse de pregar para as tribos urbanas que estão do lado do teu prédio. Quer ser missionário, tradutor do evangelho para a língua dos Xecracascoscopa, Cacai? Pegue a que já foi traduzida para a sua língua antes e pregue o evangelho para quem mora do seu lado. Nós encontramos 1001 razões para fazer longe aquilo que já era para estarmos fazendo perto. Vai ser tanta casa cheia sexta-feira que vem. Tu creres? E sábado e domingo, o pipoco que vai ser lá. Pipoco geral. Com teu povo. Vou terminar com uma experiência que eu tive. Viajei feito um jegue na semana passada. Muitas horas. Eu acho que em 7 dias eu viajei 40 horas de avião. De avião, não é de aeroporto não, é no ar. Cheguei, fui pregar em Campina, não vim aqui domingo, fui para o campus Campina, segunda fui para a procuradoria, peguei meus processos, dia de trabalho, novo em folha, para não dizer o contrário. Queria ver o cão, não falar com ninguém. Cansado, queria falar com ninguém, queria chegar no meu gabinete, fazer meu trabalho e ir para casa. De repente eu estou andando na calçada, lá vem um carteiro na minha direção. Carteiro a gente vê toda hora, aliás, o carteiro e o gari são as pessoas mais invisíveis da sociedade. Né? Porque o carteiro você sempre olha para a mão dele, nunca para o rosto, é sempre que ele tem para te entregar, né? Então lá vou eu, e lá vem o carteiro, e o Espírito Santo falou para mim, aliás, foi o Espírito Santo, ele, fale com ele, entrega uma carta para ele, digo, olha, uma carta, uma hora dessa, eu não tenho carta não, dá tempo nem escrever, Senhor, uma hora dessa, entrega a carta, e eu brigando com o Senhor falando para mim, entrega a carta. Eu digo, que carta? Entregue uma carta de amor para ele, entregue uma carta de amor. Senhor, o negócio de entregar a carta de amor, Senhor. Eu respeito os cabas, mas eu não sou não. Entregue uma carta de amor para ele. Aí eu digo, isso é coisa do meu juízo, isso é coisa de quem viajou muito, ainda está vivendo os efeitos do jet lag. Cheguei, quando eu passo um passo para ele, que ele passa um passo para cá, parece que Deus me virou assim. Eu digo, opa, tudo bom? Calma. Tudo bom. Como é seu nome? Fulano. Fazendo o quê? Entregando carta. Ainda bem que seu Lunga já tinha morrido. Entregando carta e coisa e tal, papá. Tem gente que chega e está rindo que está piando ali atrás. Aí eu entendi o que Deus queria que eu fizesse. Olha, o Espírito Santo, não sei por que razão, pediu para eu lhe parar, lhe entregar uma carta de amor, e eu entendi agora o que é que ele quer que eu fale. Não é uma carta de papel,
É uma carta que Ele quer escrever no seu coração, porque Ele ama você, morreu por você. Jesus quer te dar uma vida exponencial. E quero lhe dizer mais: Ele está recolhendo cada uma das suas lágrimas. E eu com o maior medo de ser profetada. Ele tirou o óculos, começou a chorar copiosamente no meio da rua. E ele disse: você disse tudo que eu estou passando nesse momento. E eu nunca imaginei que Deus me amasse tanto assim, a ponto de me parar no meio da rua para dizer o que você me disse. Aí eu tirei o óculos para enxugar uma lágrima. Ele: conheço você, eu já lhe vi pregando na televisão. Eu digo: fui eu não. Foi, mas eu quero lhe ser sincero, nunca lhe vi mais gordo. Eu não sei quem é você, mas Deus sabe. E gente, quem estava ali não era o teólogo, não era o pastor da Cidade Viva, nem o procurador que caminhava para o seu escritório. Quem estava ali era um simples enviado do Deus vivo para mudar o mundo através do poder e do sopro do Espírito Santo. E eu vos digo nessa noite: vão e façam o mesmo.